Apocalipse capítulo 15. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então, vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isso é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhe tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, a canção do Cordeiro. Cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as suas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os seus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isso é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e vibrante e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, aquele que vive para sempre. Amém. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim das 7 taças, das 7 pragas, trazida pelos 7 anjos. Apocalipse, capítulo 16. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre toda a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. E ao segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. O mar ficou como o sangue de pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, e nas fontes das águas eles viraram sangue. E o outro anjo, que tinha autoridade sobre as águas, dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo. Quem és que eras? Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas porque esse fogo amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão.
da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntar a batalha grande dia de Deus Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois, os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico é chamado de Amargedon. E por último, sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então, uma voz forte veio do trono do templo dizendo: "Tá feito." Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual nessa criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes. As cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuva de pedra caíram do céu sobre as suas pessoas. Essas eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos, e as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuva de pedra, pois ela era terrível. Olá, eu sou a pastora Neuza e venho orar por você. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, por mais uma leitura da Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para entender e obedecer a Tua palavra. Pai querido, obrigado por todos os ouvintes, por todos aqueles que têm acompanhado, Pai, esse propósito da leitura anual. E assim, Pai querido, que o Senhor possa conservar todos com paz, com saúde, com alegria, que o Senhor venha abençoar e que a Tua palavra venha ser guardada em nossos corações. E assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.